Assim como nós, as plantas também têm o seu ciclo de vida, que tem um início, tem um meio e tem um final. E se a gente entender como que funciona o ciclo de vida de cada uma das culturas agrícolas, fica muito mais fácil propor estratégias de manejo, conseguir ser mais assertivo, ter lavouras mais produtivas, gastando menos. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a vida das plantas. Você é produtor rural e gostaria de reduzir os gastos com fertilizantes e aumentar a produtividade de suas lavouras através de uma metodologia de equilíbrio de nutrientes no solo? Conheça a nossa consultoria online especializada em fertilidade do solo, que já atendeu produtores de todas as regiões brasileiras. Quer conhecer mais e melhorar suas áreas nessa safra mesmo? Clique no link disponível na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai trazer um tema muito interessante para vocês, né? O enfoque aqui do canal não é de biologia, não é de agricultura de hobby. Eu sempre falei aqui, o nosso canal é focado exclusivamente para agricultura profissional comercial. Por isso a gente vai dar esse enfoque no vídeo de hoje, tudo bem? Então vamos começar falando de um tema muito interessante, que eu trouxe para vocês um esqueminha de como que funciona, né, o ciclo de vida de culturas anuais. Jonathan, o que é culturas anuais? Para quem não está familiarizado, são culturas que vão completar o seu ciclo geralmente em 3 ou 4 meses. Então vai do início da germinação até a senescência, final de ciclo, colheita, né, em 3 a 4 meses. Aí as principais que nós temos hoje são a soja, o milho, feijão, o trigo, tem outras também, mas essas são as principais. Então dá uma olhada, de 70 dias até 120 dias, nós temos, por exemplo, algumas cultivares de feijão que conseguem completar o ciclo em 70 dias, então bem rápido, desde a germinação até a senescência, final de ciclo, ou colheita também, se você quiser chamar assim. E tem algumas outras, como é o caso do milho, que tem um período um pouco maior. Nós temos híbridos de milho que vão ter um ciclo de 120, 130 dias, alguns híbridos mais precoces de 105, 110 dias, né, dependendo do material genético, mas não vai sair muito dessa faixa, né, de 105 até 130, 140 dias, aqueles mais tardios. E aí, quando a gente começa a ver a vida dessa planta, a gente também vê que o ciclo é bastante rápido. Então, se alguma decisão equivocada for tomada no início, é muito mais difícil você corrigir ou ter um resultado melhor, porque o ciclo é bastante curto. Por isso que o planejamento aqui é fundamental, para que a gente faça uma análise de solo antes de plantar, prepare esse solo, garanta que a terra não esteja compactada no momento do plantio, que seja feito um bom estabelecimento dessa área, né? O caso do milho, da soja, do feijão, que tenha a quantidade certa de sementes por metro, que eu faça uma boa densidade de plantio, porque não tenho como corrigir depois, né? Muito mais complicado. Nós temos também muitas pessoas que nos acompanham aqui, trabalham com culturas perenes, café, manga, citros, videira, né, uva de vinho e muitas outras. E aí a dinâmica é um pouquinho diferente. Geralmente, quando nós trabalhamos com essas culturas perenes, que eu não vou tirar da minha área, eu vou deixar ali às vezes por 10, por 15, por 20 anos, quem sabe, né? O que a gente tem que começar a pensar nessas áreas? Que eu tenho um período de formação do meu pomar, da minha planta, para que ela produza bem. Então, geralmente, para essas culturas perenes, o ciclo dela vai ser de plantio da muda, tem que estar muito bem estabelecido. Uma outra coisa que vai mudar com relação às culturas anuais é que aqui eu tenho que pensar muito mais no que eu vou fazer nesse solo também, porque eu não vou voltar a revolver. Então eu tenho que romper camada compactada, né? Eu tenho que corrigir micronutriente, eu tenho que fazer um bom preparo, porque em 10 ou 15 anos, se eu quero fazer o estabelecimento de um pomar, por exemplo, eu não vou voltar a fazer um revolvimento, não vou utilizar um subsolador, uma grade novamente. Cultura anual, é claro, eu tenho que ter um planejamento adequado, porém daqui 4, 5 meses eu já consigo revolver, eu consigo entrar com calcário com mais facilidade, né? E outra coisa, o custo por muda, vamos pegar o caso da videira. Hoje, uma muda de uva está saindo em torno ali desses materiais melhores, 12 a 15 reais. Então é bastante caro quando a gente vai pensar em um hectare, que às vezes o produtor ele vai estabelecer uma cultura perene, como é o caso da videira, ou o caso dos citros, ele gasta fácil 30, 40, 50 mil reais para estabelecer uma área. Então é bastante coisa, por isso que esse planejamento todo aí é bem importante. Depois eu tenho um período de formação, que eu coloquei, já estabeleci essa muda na área, e eu vou ter, que vai durar de 1 a 3 anos também,
que essa muda ela vai se formar. Então eu devo garantir também os nutrientes necessários, devo garantir os tratamentos fitossanitários para que essa muda ela se desenvolva e ela consiga produzir. Aqui também, se eu não tiver uma boa formação no período reprodutivo depois de produção, ou ela não vai conseguir desempenhar como eu gostaria no quesito produtividade, né? Ou até mesmo eu posso perder essa muda e aí ter todo um trabalho que vai por água abaixo, né? Que eu não vou aproveitar em nada. Por isso que a gente deve pensar muito bem nessas fases de culturas perenes, do plantio, no período da formação, que vai de 1 a 3 anos, e depois de produção. Quando a muda já está bem estabelecida, vai começar a produzir o que ela precisa, quais nutrientes que ela precisa, quais tratos fitossanitários que eu vou fazer. E aí existem algumas culturas, caso da soja aqui, que vai ser influenciada por um fator externo, que é o fotoperíodo. Eu sempre falo que aqui no canal a gente aborda muito a adubação e fertilidade do solo, né? Porém, não é tudo adubação e fertilidade. Tem uma série de outros fatores que vai influenciar na produtividade, né? E que eu devo também ter uma noção. Vou pegar cultura aqui, no caso da soja, que é influenciada pelo fotoperíodo. Jonathan, o que é o fotoperíodo? Basicamente, a soja tem um estímulo de florescimento, né, de dias curtos. Mas, Jonathan, se eu planto no verão, ali na primavera, verão, como assim de dias curtos? E veja, a soja, na maior parte do Brasil, ela é posicionada em outubro, né, novembro e dezembro. Algumas áreas começam a chover em dezembro. E eu tenho o comprimento do meu dia aumentando até o verão, né, até ali aproximadamente 21 de dezembro, que é o solstício de verão. E depois desse período, o comprimento do dia, ele vai diminuindo. Você que é, por exemplo, nós aqui da região sul, a gente sabe que no inverno, você amanhece 7h30 da manhã e escurece 6 horas da tarde, enquanto que no verão, você tem o clarear do dia às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, e você tem sol até 8 horas da noite. E esse dia vai diminuindo à medida que vai passando os dias depois do solstício de verão, que é 21 de dezembro. Então a soja ela tem um estímulo de florescimento a partir que os dias vão diminuindo. É claro que isso também foi melhorado a nível de Brasil, porque a soja é plantada em latitude zero. Então latitude zero, eu praticamente não tenho. A latitude zero é a linha do Equador, tá, pessoal? Eu não tenho variação do comprimento do dia ao longo do ano, como existem em latitudes mais altas, como nós aqui do sul. Então ela está em latitude zero, próximo da linha do Equador, norte do Mato Grosso, Pará, Tocantins, ela estaria em constante estímulo de florescimento. Então, se você não utilizar materiais adequados para essas regiões, você não vai conseguir produzir praticamente nada, porque a soja muito pequena, ela praticamente não vai vegetar nada e ela vai começar a florescer. É isso que acontece aqui na região sul, quando muitas vezes se planta a soja safrinha. A soja ali, às vezes se planta em final de janeiro, fevereiro ou, né, no começo do ano. O que acontece? A soja ela vai ficar baixinha porque ela vai estimular ao florescimento muito jovem, não vai vegetar e, obviamente, as folhas é o que a planta precisa para formar grãos. Então, eu devo entender isso também com relação ao fotoperíodo que existe na cultura da soja. Ela é influenciada pelo comprimento do dia para o florescimento. E não interessa o que você fizer, não interessa a fertilidade do solo que você tiver. Você não vai conseguir aqui na região sul produzir a mesma coisa na safra primavera-verão, plantada em outubro, né, ou novembro, e uma soja plantada em janeiro, fevereiro. Não vai conseguir, não importa o que tiver. Por quê? A soja está sendo influenciada pelo fotoperíodo ali nessas duas épocas. Então existe uma época certa que ela vai desempenhar melhor geneticamente. Isso a gente tem que ter em mente, entender a vida da planta. E aí nós temos uma outra cultura muito importante, e muitos produtores que nos acompanham aqui trabalham, que é o milho. O milho, ele não é influenciado pelo fotoperíodo como a soja, mas ele é influenciado pelos chamados graus-dia. Esses graus-dias, basicamente, né, tem uma fórmula para dizer os graus-dia. O milho ele vai ter, dependendo, é claro, do material, nós podemos ter um período vegetativo de 700 a 800 graus-dia. E o milho vai mudar de estágio fenológico em cerca de 20, 30 graus-dias, mais ou menos aí. O que é esses graus-dias? Você vai ter a temperatura máxima do dia, sei lá, é 30 graus a máxima do teu dia. E a temperatura mínima do teu dia é 20 graus. Então, 30
mais 20,50 dividido por 2 menos 10. O que é esse menos 10? É a temperatura basal. Se diz assim que menos de 10 graus, o crescimento do milho fica paralisado. Ele não se desenvolve, ele não consegue crescer. Eu preciso de temperatura para que ele cresça. Mas aí que entra um outro ponto muito interessante. Temperaturas muito altas vão fazer com que o milho encurte seu período vegetativo e encurtando o período vegetativo eu tenho uma tendência de produzir menos. Então por isso que nós aqui da região sul e regiões mais altas também, você vai ter o quê? Um milho vegetando por um pouco mais de tempo, e aí ele fica vegetando mais tempo e eu consigo ter potenciais produtivos bem mais altos. Comum conseguir 12, 13, 14 toneladas aqui no sul, porém em regiões mais quentes, Maranhão, né, região nordeste brasileira, o centro-oeste também, é muito mais complicado porque as temperaturas são mais altas, aí eu tenho um aceleramento do ciclo, menos parte vegetativa e produtividade menor. Então vários fatores vão influenciar nessa questão, né? A radiação solar também, se eu tenho mais sol ou menos sol, a própria nutrição, os graus dia do milho vão influenciar no crescimento e desenvolvimento da cultura. Então não é apenas nutrição, mas aqui também tem uma característica própria da cultura do milho, que seriam os graus dia, e lá a soja, o nosso fotoperíodo, e algumas plantas também são neutras ao fotoperíodo, né? No caso do milho, praticamente não se influencia em nada o fotoperíodo. Se o comprimento do dia é maior ou menor, quase não influencia, o que influencia os graus dia. E aí a gente tem que entender que a planta ela vai ter o seu ciclo, plantas anuais aqui principalmente, vai chegar lá no final, ela vai começar a senescer, né? Você já viu lá o milho, quando ele está chegando no final do ciclo, que as folhas vão praticamente apodrecendo, elas vão, não apodrecendo, né? Elas vão ficando secas. Aquilo lá é um processo natural de senescência, porque a planta está vendo que está chegando no final do seu ciclo, ela vai remobilizar muito dos nutrientes que estavam nas folhas para encher o grão, né? Para maturação, para completar o seu ciclo. E aí o que acontece, né? Até trouxe uma foto aqui que a gente tirou, que nós devemos olhar algo muito interessante em algumas culturas, porque deficiências nutricionais, às vezes você vai ter essas folhas aqui do bacheiro do milho que já vão ficar amareladas, com uma clorose, antes mesmo do pendoamento, do período reprodutivo. Isso aqui é muito ruim porque está dizendo o seguinte, que está faltando nutriente e a planta tendo que tirar dessas folhas mais velhas aqui para região de crescimento vegetativo. Eu devo começar esse período de senescência, de remobilização de fotoassimilados dessas folhas mais velhas lá no reprodutivo, quando ela está concluindo o ciclo. O problema é que muitas vezes falta nutrientes e aí eu olho lá para as folhas mais velhas e essas folhas estão amareladas e estão, digamos assim, apodrecendo. Secas. Por isso que a gente deve olhar para a planta do milho e verificar se essas folhas mais velhas, aqui as folhas do bacheiro, elas ficam verdes até pelo menos o período do pendoamento ali um pouco mais. Então essas folhas mais verdes por mais tempo também denotam uma melhor nutrição e um melhor potencial produtivo. Perfeito? Outra coisa aqui com relação à vida das plantas, que é a chamada marcha de absorção de nutrientes. Jonathan, o que seria essa marcha de absorção de nutrientes? É basicamente quanto a planta come ou absorve de nutrientes ao longo do ciclo. Concorda comigo quando a planta está muito pequenininha, ela precisa de pouco nutriente? É a mesma coisa uma criança. Ela não vai comer a mesma coisa do que um adulto. E aí eu tenho esses gráficos aqui bem interessantes, que é dia após a emergência, o percentual de acúmulo de cada um dos nutrientes aqui para a cultura do milho. Veja que inicia com uma necessidade, né, com um percentual de acúmulo do total que a planta precisa bem baixo. E aí vai chegando próximo ao reprodutivo ou de expansão de folha, que a planta vai tendo mais folha e ela vai precisando de muito mais nutriente. E é aqui muitas vezes que começa a aparecer algumas deficiências nutricionais, como do nitrogênio, do potássio, porque aqui no início do ciclo a planta está demandando muito pouco nitrogênio, muito pouco potássio, muito pouco magnésio, e aí quando começa a expansão, ela apresenta ali o sintoma de deficiência nutricional, que quando aparece já é muito difícil eu corrigir para aquele ciclo. Eu deveria ter prevenido antes, né? É claro que existem algumas formas de contornar, principalmente alguns micronutrientes, mas assim, o distúrbio fisiológico já está estabelecido. Por isso que o nutriente deve estar presente no solo quando a planta está demandando mais. Não é quando ela está demandando
que eu vou aplicar, porque existe um certo período ali para ser disponibilizado. No caso do milho ou do potássio, não preciso fazer esse super parcelamento, né, ao longo do ciclo até o início do reprodutivo, porque não faz sentido. Então eu devo posicionar principalmente no início do vegetativo, quando a planta está definindo seus componentes de rendimento. Quando ela está definindo, no caso do milho, quantos grãos por espiga vai ter, quantas fileiras por espiga, qual que vai ser o peso de grão e etc. Né, que vai ser ali mais no início do vegetativo. E algumas orientações gerais, então, que a gente deixa para vocês, entender em qual fase do desenvolvimento da planta nós estamos, se é vegetativo, se é reprodutivo, propor a melhor estratégia de manejo. Início do ciclo, geralmente nós temos maiores problemas com pragas, com doenças, com plantas daninhas. É geralmente quando nós posicionamos a maior parte da questão nutricional, né, dos fertilizantes, e também sempre agir de acordo com recomendações técnicas que sejam realmente eficientes. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também deixa um comentário aqui abaixo. Se você precisar do nosso serviço de consultoria agrícola individualizada, aqui abaixo também tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp. Mas era isso, um forte abraço e tchau, tchau!